Minha mãe sempre conversava comigo. Eu era muito criança, mas ela contava a história dela para mim, porque ela dizia para mim que eu tinha outro irmão. Eu não conhecia meu irmão. Ela contava da minha avó. Eu não conhecia minha avó também. E aí ela me explicava por que esse irmão não estava com a gente, né? Ela me contou a história que quando ela foi casar com meu pai, estava namorando meu pai, o meu avô não queria o casamento dela, e então minha mãe fugiu de casa, né, para poder ficar com meu pai. E era um relacionamento assim muito difícil. Meu pai não tinha emprego, ela passava muita necessidade no casamento, né, com ele. E teve meus dois irmãos mais velhos, né? Meu irmão Manuel e meu irmão Oswaldo. E aí, no período que ela estava com esses dois filhos, o meu pai teve lá uma briga, bateu nela, e parece que meu avô ficou sabendo, e ela foi embora da casa do meu pai. Meu avô levou ela de volta, meu avô buscou ela de volta para a casa dele. E lá na casa do meu avô, então ela ficou com meus dois irmãos. E como a minha mãe foi criada na roça, sempre trabalhou na lavoura, na fazenda, né, junto com meu avô. Então eles combinaram, a dona da fazenda lá, o patrão, combinou de minha mãe voltar a trabalhar para eles e estava arrumando um colégio interno para minha mãe colocar meus dois irmãos. Minha mãe continuar morando com meu avô e continuar vindo na roça com eles. E a minha mãe não quis ficar longe dos filhos, longe do marido, porque mesmo ela sofrendo lá com meu pai, passando necessidade, ela amava meu pai e queria ficar com ele. Então minha mãe desistiu da ideia de botar os filhos no colégio interno e quis voltar para a companhia do meu pai. Então nessa época minha avó convenceu a ela de deixar uma criança lá na casa dela, porque ela tinha os dois meninos, né? Meu irmão mais velho e o outro que estava bem pequenininha. Aí a minha mãe aceitou, então deixou meu irmão Oswaldo lá com a minha avó e trouxe só o meu irmão Manuel com ela. E voltou para morar com meu pai, lá na cidade. E ela falou para mim que ela tinha, né, os planos de voltar rápido, poder buscar meu irmão, a situação melhorar, né, para eles, que ela ia buscar meu irmão de volta. Só que a situação foi se complicando a cada dia. Meu pai continuava sem emprego, só vivendo de biscate, catando coisinhas para vender no ferro velho, e não dava para nada. Ela passava muita necessidade, e aí foi tendo mais filhos. Eu nasci. Aí depois da situação eu nasci. Depois veio uma outra irmã minha também. Nasceu, que eu nem cheguei a conhecer a minha irmã. Que minha mãe conta pra mim que essa minha irmã, quando eu estava com 2 aninhos de idade, um dia ela tinha acabado de amamentar a minha irmã, e a minha irmã caiu de uma escada, e naquela toma, naquela queda ali que ela teve na escada, minha irmã faleceu. Então eu não conhecia minha irmã. Parece que o nome dela era Celina, eu não conhecia minha irmã Celina. E aí depois teve a minha irmã Vera. Aí ficou eu, a Vera, e meu irmão, Manuel, o mais velho, porque o outro meu irmão estava lá na roça. Então meu irmão eu não conhecia, eu fiquei na cidade aquele tempo todo, passando aquela necessidade que eu já falei no outro vídeo, né? Uma vida muito difícil, uma infância muito difícil, muita necessidade que a gente passava. E ela contava para mim, eu perguntava a ela como é que a minha avó era. Eu tinha vontade de conhecer minha avó, muita vontade de conhecer minha avó. E vontade de conhecer meu irmão também, né? Que eu não conhecia. E ela falava para mim da minha avó. Inclusive ela falava que a minha avó era muito bonita, que a minha avó era descendente de índio. E dizia que a minha avó tinha uma cor muito bonita, minha avó tinha cabelo bom. E contava as histórias lá da roça para mim, né?
E assim nós ficamos na cidade. Como eu já falei no outro vídeo, né, que a gente passou muita necessidade, a gente tinha que ir para o lixão pegar coisa, a gente tinha que ir para a feira, quando estava terminando a feira, que estava virando aquelas bancas, a gente ia para a feira para catar coisas que jogavam fora. E a gente ficou naquela situação durante muito tempo, mas teve uma época que minha mãe falou para mim, né, para o meu irmão, que tinha decidido voltar para a roça, para perto da minha avó, perto do meu avô. E eu fiquei toda contente quando ela falou que a gente ia embora. E ela disse que lá na roça a gente não ia ter mais necessidade de ficar pedindo coisas pela rua, porque lá a gente ia ter uma terra, né, para poder um pedaço de terra para plantar. Minha mãe sabia lidar com a lavoura, né? Ela foi criada desde criança naquela lida, né, de lavoura, de plantar e colher. Então assim foi. Planejou nossa viagem. A gente já morava naquela vila onde teve o aniversário da garota, né, que não me aceitou na festa. E aí ficamos esperando, chegou o dia da mudança. Aí no dia da mudança, como seria? Lá na cidade de São José, Vale do Rio Preto, tinha aquelas torrefação, né, onde torrava lá o café. E uma vez por semana eles vinham trazer, uma caminhonete vinha trazer esse café para entregar no comércio de Petrópolis, né? Então, assim foi feito. No dia que eles vieram trazer aquele café para ele fazer a entrega, no final da tarde, quando terminou aquela distribuição, né, do café, aí foi. Esse moço passou lá para ele pegar nossas coisas. A gente não tinha móveis, não tinha nada, era só um saco com roupa e um saco com as coisas de cozinha, as panelas, um negócio, não tinha móvel nenhum para levar. Aí me lembro que já era noite. Aí esse moço veio com essa caminhonete, aí abriu ali aquela parte de trás, colocou nossas coisas lá dentro, e aí entrou minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, minha mãe com a minha bebê, com a irmãzinha minha no colo, né, que era a Vera, e nós fomos ali naquela caminhonete. Me lembro que foi tudo escuro, porque depois que a gente entrou, né, fechou aquela parte de trás ali, arriou aquela parte de trás. Então, uma viagem de 2 horas. 2 horas viajando, e a gente ali não tinha nem como se mexer, né? Não tinha nem como ficar com os pés à vontade, com as pernas à vontade, porque era saco de roupa e saco com panelas, com utensílio de cozinha, e a gente sentado naquela posição. A gente não via por onde estava passando, eu não conhecia nada para onde a gente ia, né? E aquela foi 2 horas de viagem, até São José, Vale do Rio Preto, de Petrópolis até lá. E quando chegou lá, tinha mais uma caminhada de 2 horas a pé. Nós chegamos lá na São José, Vale do Rio Preto, devia ser já umas 9 horas da noite, por aí assim. E aí nós saímos da caminhonete, as nossas coisas ficaram lá, porque eles iam guardar lá no depósito, e a gente dali caminhou a pé, até a casa da minha avó, na fazenda Boa Esperança, lá para dentro do mato. Aquela estrada de terra, que a gente caminhou, que tudo não encontrava ninguém na rua, era só boi, era só mato, e muito escura a rua. Não tinha casas pela beira da rua. Lá, assim, de 2 em 2 quilômetros, você avistava uma casa muito longe. Nós fomos naquela caminhada até chegar à casa da minha avó. Quando acabava de caminhar pelaquela estrada, a gente entrava num trilho, aquele trilho cortando pelo meio do mato. Aí chegou na casa da minha avó, era uma gruta, me lembro até hoje, era uma gruta. Tinha aquela tronqueira de arame para a gente passar, abrir aquela tronqueira e passar. E chegamos lá, na casa da minha avó acho que não estava nem esperando, porque eu não sei, eu tenho a impressão que não tinha nada combinado, porque não existia telefone, né? Naquela época se ligar. Minha mãe não sabia ler nem escrever, meu pai também. Minha mãe nunca mais tinha visto minha avó nem meu avô, desde que ela saiu de lá, que eu ainda nem tinha nascido. Então nós chegamos lá aquela hora quase de madrugada, né? Devia ser lá para umas 11h30 da noite.
Aí que eu vim conhecer minha avó. Conheci minha avó, meu irmão, o meu tio, que tinha o irmão da minha mãe, né? O tio Chico, que era especial. Aí conheci eles, aí minha avó foi para a cozinha, preparar alguma coisa para a gente comer, aquele fogão de lenha. Aí eu sei que saiu lá um angu, saiu lá alguma coisa, e a gente comeu. Minha avó colocou lá uma esteira no chão para a gente deitar, colocou as crianças naquela esteira. E assim que eu dormi, né? Nem vi mais. Minha mãe ficou conversando, eles ficaram conversando lá. Acho que nem dormiram aquela noite, só conversando. E eu dormi, mas aquela curiosidade, doida para ver o dia amanhecer, porque a gente chegou naquela escuridão, né? Eu vi que era muita plantação em volta da casa, mas não dava para ver nem o que estava plantado direito. E aí de manhã, logo cedinho, a gente já via aquela claridade pelas frechas da porta, da janela, né? E passarinhos cantando, aquela coisa, galo cantando. E aí levantei e fui lá fora conhecer o lugar que a minha avó morava. Muita coisa plantada em volta da casa. Tinha um rio que passava ali dentro do terreno. Tudo era feito naquele rio. Tinha que lavar as vasilhas naquele rio, lavar roupa naquele rio, pegar água para dentro de casa naquele rio. E assim foi a nossa chegada lá na roça. Depois eu conto mais.